Minha alma grita por vida. Não sei em que momento da minha história eu parei de sorrir. Digo aqueles risos que vêm de dentro. Não me lembro de coisas boas, por mais que eu cave o passado. Às vezes acho que sou anormal. Algumas pessoas me acham dramática e outras me acham uma vítima. Eu nem ao menos consigo me traduzir. Quis muitas coisas, mas nunca lutei para tê-las. Parece que sempre já sabia o final, que seria derrota. E eu tenho mais de 50 anos e ainda não conquistei respeito, posição social e nem felicidade. Eu me sinto muito grata quando alguém tem a liberdade de colocar algo assim para mim, porque essa pessoa sabe que eu não vou mentir para ela. Ela sabe que eu vou dizer a verdade, o que ela precisa ouvir. E ela também sabe que eu não vou condená-la de forma alguma por isso. Mas o que eu preciso dizer é que há muitas pessoas nessa condição, ainda vivendo uma condição de muita dor, soterrados pela dor. Nós que somos humanos, habilitados a viver, não é, uma vida plena, em alto nível, ainda tem muitas, milhares e milhares e milhões de pessoas soterradas pela dor. E é interessante que nós podemos dizer que essas pessoas são egocêntricas. O que é egocentrismo? É viver com base no seu ego. E o que é o ego? O ego pode também ser chamado de corpo de dor. É onde nós sentimos a nossa humanidade. O que é o ego? É aquilo que nós formamos de opiniões a nosso respeito baseado no que os outros disseram sobre nós. Então você é menina, você não é suficiente. Você é alta demais, você não é suficiente. Você é burro, você não é suficiente. Você é isso, você não é suficiente. Você é aquilo, você não é suficiente. Foram mensagens que foram passadas para nós, seja em palavras ou seja em ações e atitudes. E nós pegamos tudo isso e ficamos com isso. Uma criança egocêntrica é aquela criança que acredita que o mar não existe porque ele não está perto dela, né? Então, você existe e você não existe. Eu fecho o olho e você não existe mais, porque eu não estou vendo você. Isso é o egocentrismo natural da criança. Mas quando nós crescemos ainda egocêntricos, fica alguma coisa muito desfocada. Porque nós já podemos agir de uma forma muito maior, nós já podemos compreender a natureza que nós temos como seres humanos, que nós temos um poder incrível. Então, o egocentrismo não combina conosco como adultos. Nós podemos reagir à vida e podemos ter uma vida em abundância e viver em alto nível. Ah, Lucilene, mas é porque você não conhece as circunstâncias da minha vida. Sim, eu conhecia as circunstâncias da minha vida quando eu era egocêntrica e eram muito difíceis. Eu vivi uma fobia social imensa e eu não conseguia conviver com as pessoas. E à medida que eu fui compreendendo e eu fui deixando de sentir pena de mim, alguma coisa estalou dentro de mim e fez muito sentido. Eu entendi que além de crescer, eu poderia influenciar você também a crescer. Porque quando um ser humano cresce, ele libera o outro, seja o seu filho, sejam as pessoas próximas e seja até as pessoas um pouco mais distantes. Nós temos esse poder não só de crescer, mas de liberar o outro também, quando nós entendemos a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza, ela é espiritual. Nós temos em essência muito mais do que o ego, que é essa periferia do que disseram de nós. Se nós pararmos e tivermos a coragem de olhar para o nosso íntimo, nós vamos descobrir que nós não somos só o que disseram sobre nós, mas que nós somos alguma coisa que há ainda para descobrir se nós tivermos essa coragem. Quando eu encontro pessoas egocêntricas, elas estão em meio às suas dores e elas estão muito ocupadas. Porque viver egoicamente ocupa muito. Nós precisamos estar ocupados para não descobrir quem nós somos de verdade. Porque no fundo nós temos muito medo de mergulhar em nós e encontrar alguma coisa pior ainda. Mas isso é uma ilusão, nós precisamos em algum momento ter essa coragem de mergulhar em nós. Não vamos encontrar algo pior, ao contrário, encontraremos luz, encontraremos um caminho dentro de nós de sabedoria. Todos nós temos uma sabedoria incrível que nós não descobrimos enquanto nós ficamos com todas as vozes das pessoas que nos criaram, as vozes da religião, as vozes da cultura, as vozes de tudo que disseram e que nós nunca questionamos se aquilo estava certo ou errado. Em algum momento, como seres humanos, querendo crescer em alto nível, precisamos questionar: quem sou eu para mim? Quem sou eu na essência? Não aquilo que disseram e eu peguei como se isso fosse uma grande verdade. Não a minha persona, essa máscara que eu usei para conviver em sociedade. A nossa personalidade, ela se forma dessa forma. Então, eu sou assim, porque eu me formei assim
para agradar a multidão ou para desagradar a multidão, sei lá, por causa da multidão. Mas quem eu sou eu por mim mesma? Será que eu já parei para definir isso? Será que eu já parei alguma vez para pensar? Não, eu não quero mais ser a pessoa triste pelos cantos. Eu não quero mais ser a pessoa que carrega todo mundo nas costas. Disseram sobre mim que eu sou muito boazinha e que eu nasci para carregar as pessoas nas costas, mas eu não acredito nisso. Isso não é a minha verdade. Quem sabe pararmos para questionar sobre isso e descobrirmos a nossa verdadeira essência. Às vezes eu confronto algumas pessoas egocêntricas e digo para elas assim, sabe, é muita dor que você leva. Você nunca questionou sobre isso? A pessoa diz, não tem jeito, não tem jeito, porque se eu não fizer, ninguém faz. Eu carrego muito peso porque se eu não fizer, ninguém faz. E olha só, é uma bagunça na minha casa, é o meu marido, é os meus filhos, é a minha vida, é minha esposa. Eu falo, para um pouquinho. Você tem certeza que você é insubstituível? E se você ficar doente, se você precisar parar, os outros não vão sobreviver sem você? E aí essa pessoa leva um choque diante dessa pergunta, porque ela pensa que ela precisa se ocupar o tempo inteiro e que ela precisa se sobrecarregar o tempo inteiro e que ela precisa carregar todo esse peso, porque nunca questionou sobre isso. E naquele momento em que ela é obrigada a questionar, que eu dou essa luz para ela, então ela diz, as pessoas se virariam sem mim. E alguns não têm coragem de ouvir e nem parar para ouvir essa pergunta. Alguns continuam agitados, porque uma característica bastante singular, bastante original do ego é que o ego não para ouvir e nem para ver. O ego é cego e surdo. Então, ele só tem tempo para fazer e para andar ocupado. Porque se ele parar para ouvir, ele vai realizar uma grande mudança. E sabe, nós temos muito medo, e o nosso medo não é de sermos pequenos, ao contrário, nós temos muito medo de sermos grandes. Por incrível que pareça, sim, nós temos medo, nós dizemos que admiramos as pessoas que cresceram, mas temos muito medo de crescer, porque atrai uma grande responsabilidade. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Do que eu estou fugindo quando eu estou tão emaranhada com as minhas dores? Eu estou fugindo de crescer, porque se eu crescer, eu vou lidar com outras coisas que eu não sei quais são, e eu estou com medo. Mas certamente eu garanto a você, aquilo com que você vai lidar é muito mais suave do que aquilo que você está lidando agora, mergulhado em tanta dor. Então, coragem. Vamos crescer em alto nível?